Olá, como vai, meu estudante? Seja bem-vindo às aulas de Introdução à Psicologia com um enfoque pastoral. Estamos aqui para realizar com vocês uma pequena viagem. A viagem pelo campo da psicologia, por toda essa misteriosa matéria que encanta, assusta, atrai, repudia muita gente. E nós queremos ver com vocês alguns conceitos, começando com os conceitos iniciais. Então, pense nesse momento como uma espécie de uma viagem que vai caminhar por paisagens, por estilos, por pessoas, e você vai conhecer algumas coisas novas. Nós começamos a nossa viagem da psicologia lá pela Grécia Antiga. Na Grécia, nós tínhamos, em psicologia, o nosso conceito mais básico, ela estava atrelada à filosofia. A palavra psicologia vem exatamente do termo psique. Psique, do grego, quer dizer alma. Embora os gregos tinham um conceito de alma muito distintos do que é o conceito de alma para nós. Para os gregos, tudo aquilo que tinha a ver com a vida estava chamado de alma. Então, para os gregos, existia a alma das plantas, a alma dos animais, a alma de todos os seres vivos. E aí, a psicologia se desenvolve nessa etapa muito ligado aos conceitos filosóficos. Os filósofos gregos, eles realmente tentavam explicar o comportamento humano a partir daquilo que eles observavam. Então, era algo muito ligado a uma ideia um pouco empírica, sim? Somente aquilo que era observado. E isso, obviamente, tinha as suas limitações. Sócrates já falava, conhece-te a ti mesmo. Na entrada do oráculo de Sócrates havia essa frase por cima da entrada, né? Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, as pessoas que vinham consultar o oráculo para saber alguma coisa do seu destino, eram desafiadas a primeiro conhecerem-se na sua interioridade, naquilo que tinham de si mesmos, para, então, após isso, elas poderem conhecer o futuro ou o destino como ele. Mas, na antiguidade, não é só a filosofia grega que buscava o entendimento do ser humano. Nós vamos ver que na Bíblia nós temos muitos livros que falam também a respeito desse homem na busca do conhecimento. Nós temos, por exemplo, o livro de Jó, que é um livro onde Jó continuamente está se perguntando qual o sentido da vida, por que eu existo, quem eu sou, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas dificuldades. Então, a antiguidade se revela desde os primórdios nessa busca do homem do conhecimento de si mesmo. E aí nós podemos dizer que a história da psicologia se define basicamente em três grandes momentos. Essa primeira etapa, como eu falei, é ligada aos filósofos gregos, vai desde a Grécia Antiga até o final da Idade Média, é chamada a etapa mais empírica da psicologia. Temos uma segunda etapa chamada pré-científica, onde já se esboçam alguma busca de elementos ligados mais à cientificidade, e a etapa chamada científica propriamente dita. Queremos percorrer com vocês um pouquinho
desse caminho, saber o que é que em cada uma dessas etapas esteve presente em termos de conceitos da psicologia. Iniciando dentro da etapa empírica, nós vemos que os filósofos gregos, eles tinham uma visão do ser humano, uma visão dividida, nós chamamos de dicotômica. Um mundo material, real e concreto, e um mundo que era chamado não material, o mundo da alma, o mundo das ideias. E aí é onde estava todo o estudo da psicologia. Esse mundo não material, esse mundo das ideias, é que interessava a ser conhecido, a ser explorado. Havia algumas teorias ou esboços de teorias já nessa época a respeito de por que o ser humano se comportava como ele se comportava. Lógico que muito disso era atrelado à ideia da influência dos deuses sobre a vida aqui na Terra, os deuses do Olimpo que afetavam a conduta das pessoas aqui na Terra. Mas Hipócrates foi um dos primeiros pesquisadores, um filósofo, que procurou dar uma ideia um pouco mais objetiva a respeito disso. Hipócrates teorizou de que dentro do comportamento, dentro da forma do ser agir, se podia ser classificada em 4 tipos. E Hipócrates acreditava que esses 4 tipos, eles estavam ligados a certos líquidos, que ele chama de humores, que circulavam dentro do nosso organismo. Hipócrates, então, vai dizer que nós temos dentro do nosso organismo o sangue, a fleuma, a bilis negra e a bilis amarela. A bilis negra ele chamava de melana e a bilis amarela de cólera. E dizia Hipócrates que o predomínio de um desses líquidos dentro do nosso organismo fazia com que o sujeito se comportasse de determinada forma. Assim ele deu os tipos sanguíneos, ou os tipos psicológicos, como o sanguíneo, que tinha predominância de sangue, o colérico, que tinha predominância da cólera, ou bilis amarela, o melancólico, que tinha o predomínio da melana, ou bilis negra, e o fleumático, que tinha a predominância de fleuma. Obviamente que não havia, naquela época, o estudo da medicina avançado, sabendo de que, na verdade, o líquido que circula por todo o nosso organismo é o sangue. Mas é interessante de que essa teoria primária, foi uma primeira tentativa de descrever o comportamento humano, ela foi mais tarde, ela predominou até o final da Idade Média, mas depois ela foi um pouco colocada de lado, visto com todas as limitações que se tinha para explicar o comportamento. Ela ainda é crível em alguns lugares. No final dos anos 80, dos anos 70, começo dos anos 80, um pastor norte-americano chamado Tim LaHaye retoma essa teoria do Hipócrates, que já havia sido colocada de lado, porque visto que não tinha base científica para isso, mas ele retoma e associa esses 4 tipos de conduta a
as condutas de personagens bíblicos e lança um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, que fez muito sucesso aqui e até hoje muita gente ainda acredita de que realmente nós temos um determinismo causado por elementos orgânicos. Eu quero dizer que essa teoria, então, de Hipócrates, ela é uma teoria de 300 anos antes de Cristo, né? Que ela foi muito válida para a época. Hipócrates foi o pai da medicina, mas é preciso entender de que essa teoria tem uma série de limitações, inclusive a limitação efetiva de desconhecimento mais anatômico-fisiológico do próprio funcionamento do nosso organismo. Pois bem, o Hipócrates trouxe toda essa novidade aqui, e isso predominou durante toda uma época, tanto que ainda durante a Idade Média se acreditava nisso. Toda a nossa ciência ocidental, ela está estruturada em cima do pensamento filosófico grego. Isso é importante da gente sempre ter em mente. A filosofia grega interfere na construção do pensamento romano, que depois se expande por toda a Europa com a conquista romana de toda a Europa, e vai interferir também em toda a construção do pensamento ocidental até os dias de hoje. O pensamento oriental teve outras influências, outras formas, mas o pensamento ocidental está nesse tipo de construção. Na Idade Média, ainda dentro da etapa empírica, nós temos o termo alma, se continua falando do termo alma, porém já não com a mesma perspectiva que na Antiguidade. Na Idade Média, o termo alma, há um atrelamento dessa expressão à questão religiosa. Já não se fala mais da alma das plantas, dos animais, mas só da alma humana. E Agostinho trabalhava muito a ideia de conhecer a alma humana, né? E os métodos principais disso eram através da introspecção, da reflexão. Nós temos aí muitos exemplos, né, que são chamados os místicos da Idade Média, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, etc., que usavam muito dessa metodologia de silêncio, introspecção, reflexão, para o conhecimento mais profundo de si mesmo. E a psicologia, então, nessa época, ela está intimamente atrelada à teologia. Como quase todas as ciências dentro da Idade Média tinham um vínculo muito forte com a teologia, porque o saber científico se desenvolvia dentro dos mosteiros, era onde ficavam as grandes bibliotecas, onde se desenvolviam as teorias junto com os mosteiros. Por isso esse atrelamento da teologia com todas as outras ciências, e a psicologia não foi uma exceção, né? Quando a Idade Média vai terminando, também se conclui essa etapa da psicologia e se entra numa segunda etapa que nós chamamos da etapa pré-científica. Dentro dessa etapa chamada pré-científica, são os primeiros intentos de classificar, objetivar, de tornar o conhecimento a respeito do comportamento, da conduta humana, de uma forma um pouco mais organizada, uma forma mais
cientificamente plausível. E aí surgem basicamente duas grandes propostas, podemos chamar de duas grandes teorias, né? A teoria das associações e a teoria da divisão da mente em pequenos compartimentos. Uma coisa muito importante aqui dessa etapa é justamente a mudança de termos. No final da Idade Média, vai se deixando de falar do termo alma e progressivamente vai se substituindo por um novo termo, mente. Por quê? Porque estava se desvinculando, desassociando da parte religiosa, teológica, toda a questão da formação do comportamento humano. Então essa mudança é muito importante. Chega a se falar, nessa época, de uma psicologia sem alma. Isso não significa que a psicologia rejeitava a religião. Significa que ela queria fazer uma separação entre o que era a religião e aquilo que era o estudo do comportamento humano. Então, a teoria das associações surge e a teoria das faculdades, que é essa teoria que aponta para as diversas campos da mente humana como pequenos compartimentos. A teoria das associações, ela basicamente se apoia na ideia de que nós temos algumas experiências sensoriais, né, e que a aprendizagem vai acontecer a partir exatamente da associação dessas experiências, que seriam ideias que temos a respeito da realidade. Então, toda a nossa atividade mental, diziam os defensores dessa teoria, é resultado da associação de experiências psíquicas mais simples e formavam então fenômenos mais complexos, né? A vida mental então era uma junção de pequenas experiências, como um quebra-cabeça que você possuía sobre uma mesa e você vai juntando essa experiência, mais essa, mais aquela, e associando a essas experiências. Nesse tipo de abordagem, né, a ideia de aprendizagem e a ideia de desenvolvimento do comportamento se mesclam, se confundem. O sujeito vai aprender, se desenvolvendo na medida em que ele vai aprendendo na medida em que vai se desenvolvendo. Já a teoria das faculdades, ela era muito mais focada em entender qual é a parte da mente humana responsável por qual atividade mental. Então, cada parte do cérebro tinha uma função muito clara, muito definida, né? E nós tínhamos algumas focos principais da busca. O pensamento, o sentimento e a vontade eram os elementos em que essa teoria mais estava assentada. E esses três elementos logo foram divididos em alguns elementos menores que são chamados de subfaculdades. E você chegou a realmente acreditar que era possível localizar dentro do cérebro cada uma desses elementos, né? E claro que
Isso hoje se sabe que não é possível. E o crescente desconforto, insatisfação com essas teorias vai fazer a psicologia desembocar numa busca um pouco mais científica. A parte científica da psicologia se inicia muito influenciada por todo o movimento que ocorre no final da Idade Média, que é conhecido, muitos de vocês conhecem, estudando filosofia, estudando outros elementos, que é o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento cujo principal pensador é Descartes, René Descartes, onde ele dizia que era preciso objetivar para se chegar ao conhecimento, que nada daquilo que propunha a religião, que dominava a ciência até então, deveria ser levado em conta porque havia muita subjetividade. Toda a parte religiosa dava uma explicação muito metafísica da realidade. E essa explicação, principalmente para os teóricos, não era uma explicação satisfatória, podemos dizer assim. Então, Descartes propõe de que a forma de se chegar ao conhecimento é através da lógica pura, da razão. Tanto que ele diz, penso, logo existo. Descartes não diz, sinto, logo existo, percebo, logo existo, intuo, logo existo. É penso. Então, há uma objetividade. Eu tenho que fazer a reflexão racional para chegar ao conhecimento. E a psicologia, então, para se tornar científica, ela precisa também estar atrelada a todo esse movimento, porque senão ela passava a ser considerada parte não da ciência, e sim da filosofia, da metafísica. Junto com Descartes vai surgir Newton, dentro da física, que é chamada física mecânica, e Newton, então, traduz a realidade em termos numéricos. Todas aquelas fórmulas, né, da física que a gente estuda no segundo grau, especialmente alunos de teologia amam essas fórmulas da física, de aceleração, movimento retilíneo uniforme, uniformemente variável e etc., as coisas que quem está na área de ciências humanas tem um arrepio só de pensar, né? Então Newton vai traduzindo para ele, consegue dizer que, olha, uma folha cai da árvore não é porque Deus quis, como era a explicação mais metafísica, mas há uma força de gravidade que pode ser calculada numericamente. E assim, efetivamente, Descartes mais Newton eliminam os elementos subjetivos da realidade, os metafísicos da realidade, e transformam toda a realidade em um pensamento lógico, objetivo e numérico. Por que isso é importante? Porque a psicologia, no seu início, também, na busca do seu reconhecimento como ciência, teve também essa transição. Então, nesse momento, a psicologia busca também o reconhecimento através de elementos subjetivos, elementos racionais e numéricos. O primeiro nome que surge aqui é de um alemão na cidade de Leipzig, na Alemanha, Wundt, que é considerado o pai da psicologia moderna, e ele cria ali o primeiro laboratório de
psicologia experimental. Então, vocês estão vendo de que a ideia é traduzir a psicologia em termos de um laboratório, fazendo-se experiências. Wundt estava muito preocupado na mensuração da percepção e da sensação, né? E aí eles buscam traduzir essa realidade em termos também numéricos, né? Logo depois de Wundt vieram uma série de outros pensadores que buscaram traduzir de diferentes formas, de diferentes campos, a psicologia em termos de uma ciência bem mais objetiva, né? A ideia dessa objetividade, né, está muito ligada ao elemento de que o cientista tem que se afastar de uma forma total e buscar uma neutralidade para não contaminar nenhum dos elementos que fazem parte do experimento. E essa ideia é muito difícil dentro da área das ciências humanas. Por quê? Porque na medida em que você é o observador de um fenômeno, de um comportamento, ao mesmo tempo, você como observador já tem uma certa contaminação. Por quê? Porque você tem uma história, você tem uma percepção da realidade filtrada pelos seus próprios elementos culturais, sociais, educacionais, e isso dificulta muito essa pretensa objetividade total da ciência do comportamento humano. Então, essa cientificidade que é proposta dentro do movimento iluminista, ela talvez sirva bastante para a descrição de fenômenos das ciências naturais, da física, da biologia, mas é difícil ser aplicada às ciências do comportamento humano. Assim que, ainda com todo esse grau de dificuldade de se objetivar, com todo esse grau de dificuldade de se ter uma ciência pura, a psicologia fez os seus intentos de ir se tornando cada vez mais complexo, né? Os próprios pesquisadores dentro da área da psicologia vão procurando, dentro desse pensamento e desse paradigma mais cartesiano, criar postulados que deem credibilidade à psicologia como um todo. E aí, o primeiro laboratório é criado em Leipzig, na Alemanha, e o objetivo principal, então, era que se pudesse estudar os fenômenos mentais através da introspecção, através da objetivação, eliminando todos os elementos que eram comuns da Idade Média. Aquela reflexão, aquela introspecção que propunha Agostinho, né? Nós temos que ser objetivos, dizia Wundt. Tanto que ele tentava dar uma medida para as sensações, para as percepções. E desenvolve alguns métodos para isso dentro dos seus laboratórios. A teoria de Wundt e todas as suas interações e experimentos hoje só tem uma validade mais histórica dentro da psicologia. Seu pensamento
tudo aquilo que ele postulou já se viu que era impossível, foi desacreditado, né? Ele entra numa questão de observar, experimentar, né? E cria-se uma escola chamada estruturalismo, né? O estruturalismo, ela sustenta que o papel principal do psicólogo era explorar a estrutura da consciência e formular algumas leis e princípios da sua formação. Queriam saber o que é a consciência, como é que ela está estruturada, como é que funciona, como é que está estruturada a mente humana, quais são as suas leis principais, né? E eles procuravam, através dos elementos mentais, descobrir quais eram todas essas respostas, né? A ênfase deles era, como eu já disse, no estudo das sensações, né? E os elementos que eles usaram foram principalmente a reflexão, a introspecção. Treinavam uma pessoa para poder descrever de forma mais objetiva possível as suas sensações e as suas percepções, né? Em contraposição a essa escola, surge nos Estados Unidos uma outra escola chamada funcionalismo, que propõe como objetivo, não é preciso entender qual é a estrutura da mente, não é preciso olhar-se, debruçar-se sobre isso, mas sim é muito importante de se entender como funciona a mente humana. Para que serve a consciência? Não o que é a consciência. Para que serve os estados mentais? Dentro de toda a ideia desse pragmatismo norte-americano, então, surge essa escola que vai não só usar a introspecção, mas a observação objetiva da conduta para descrevê-la, né? E, nesse sentido, é uma escola muito pragmática, muito, como o próprio nome diz, funcional. Um dos principais nomes dessa escola é William James. William James tem um trabalho importantíssimo sobre psicologia da religião. Foi o primeiro que escreveu a respeito da psicologia da religião, onde ele faz uma crítica a toda a metafísica, porque ela diz que a religião como tal não podia ser comprovada. Questiona a existência de Deus, imortalidade da alma, livre-arbítrio, alguns valores éticos, etc. Uma obra que eu creio que todo o estudante de teologia deva ler com os olhos naturalmente críticos, mas muito importante porque é uma interface muito grande entre a psicologia e a teologia. Agora, por que a psicologia vai criando escolas? Você pode estar se perguntando, né? Vai se fragmentando, um afirma uma coisa, outro questiona aquilo que é afirmado e etc. É verdade que a psicologia trabalha em cima do comportamento humano, mas aquele sujeito que interpreta de diversas formas. E aí surgem as diversas maneiras de se interpretar o comportamento humano que vão fazendo com que as pessoas criem divergências nas suas interpretações e a partir dessas divergências surgem as diversas escolas de psicologia, né? Então, é preciso reconhecer de que todo o fundamento da psicologia está muito atrelado à percepção do próprio psicólogo, do próprio pesquisador e cientista que está observando aquele comportamento, interpretando e delineando a ele alguma das teorias, né?
Basicamente, nós podemos dizer de que dentro da psicologia, nós temos aqueles psicólogos que veem a psicologia de uma forma muito mais ligada à essência da matéria, que nós chamamos os materialistas, e aqueles que veem a psicologia ligada a outros elementos não tão materiais, chamados os idealistas. Os idealistas partem do pressuposto de que o pensamento precede a matéria. Já os materialistas, exatamente o contrário. Eles entendem que a matéria é anterior a todo pensamento. Como é que se traduz isso hoje na prática? Hoje, na prática, nós vemos muito disso, né? Existem as pessoas que acreditam de que toda a psicologia é resultado da fisiologia. Falhas em transmissões neuronais, falta de químicos no organismo que precisam ser repostos através de medicamentos. E existem aqueles que acreditam que não, que a falta de químicos é gerada por estados emocionais, ou seja, aí é uma velha discussão de que o que é que nasceu antes, foi o ovo ou a galinha? Por exemplo, é a depressão que causa a redução da produção de neurotransmissores ou a redução de neurotransmissores que causa a depressão? E essa é uma pergunta que, em princípio, não tem resposta. Ou você acredita numa coisa ou você acredita em outra. Hoje, a ciência tende muito a ser muito mais materialista, porque há fortes interesses econômicos dos laboratórios que fazem uma pressão para que se creia de que tudo pode ser resolvido com um comprimido, com uma cápsula. Tudo, toma uma cápsula e você vai resolver tudo isso. Então, essas diferenças aqui vêm de acordo também com a própria crença do próprio psicólogo, né? Aqueles que acreditam de que o ser humano é resultado exclusivamente da evolução da matéria, e aqueles que acreditam que além da matéria existe algo mais que norteia todo o processo de desenvolvimento do ser humano. Outras formas posteriores surgiram para a classificação dos psicólogos, surgiram aqueles chamados psicólogos também humanistas e, mais recentemente, os psicólogos relacionais. Os humanistas viam a importância de se levar em conta os valores, e os relacionais também, além dos valores, falam da importância de se levar em conta os relacionamentos. Assim que nós podemos dizer que hoje existem 4 principais grupos de psicólogos: os mecanicistas, os vitalistas, os humanistas e os relacionais. Mecanicistas vão afirmar que a vida psíquica ela é um refinamento da matéria. Todo fenômeno psíquico não é nada mais do que reações químicas. Aquilo que eu já estava falando agorinha mesmo, de que o ser humano é movido a partir exatamente desse neurotransmissores dentro da nossa mente. Para os mecanicistas, né, todo o acontecimento é determinado por uma causa, né, e que os fatos se ligam uns com os outros através de uma corrente. Essa é uma relação que nós chamamos causal. Causa e efeito, e isso vai ser importante. Nas próximas aulas nós vamos retomar essa ideia, né?
essa ideia mecanicista de que para todo o efeito existe uma causa e isso está conectado como uma corrente. Watson era um grande representante, nós vamos retomar o Watson numa aula futura, mas ele acreditava de que se ele tivesse um grupo de crianças, independente de qual é a sua origem, as crianças saudáveis, ele podia transformar essas crianças no que quisesse, através de certos condicionamentos. Podia transformar elas em um sujeito muito bem sucedido, um médico, um engenheiro, um grande pesquisador, ou podia transformá-lo também num ladrão, se fosse o caso. Porque tudo para o Watson funcionava assim, uma relação causa e efeito, onde as coisas passavam por condicionantes. Então, para o Watson, o homem não era mais de que um relógio que precisava ser bem ajustado para funcionar muito bem. Já os vitalistas, eles já têm uma ideia diferente. Como eu disse, eles acreditam que os fenômenos da matéria podem ser previstos, mas o comportamento humano nunca pode ser previsto. A natureza da vida participa de algo maior, que eles chamam de elan vital, né, que anima a vida e que direciona a mesma. Essa força vital muitas vezes é traduzida como alma dentro de uma linguagem mais ligada à teologia, mas se está falando muito das mesmas coisas. Então, para os vitalistas, as forças materiais não estão determinadas só pelos meios, mas também por causa dos seus fins. Esse princípio de determinação dos fins, da finalidade, é uma propriedade adicional que tem a própria vida. Esse elemento aqui passa a ser um fator muito incômodo para as ciências exatas, porque não dá para fazer cálculos sobre isso, não dá para fazer elementos matemáticos. Já os humanistas, elas acreditam que não existe somente diferenças entre a matéria e a vida, mas também diferenças entre a vida animal e a vida humana, especialmente afirmando que a vida humana é regida por valores e que isso faz muita diferença na formação do comportamento e conduta humana. E por fim, né, também nós temos os psicólogos relacionais que acreditam de que o homem é orientado por valores, como postulam os humanistas, mas também constituído pelos relacionamentos que ele vai desenvolver ao longo de toda a sua vida. Ou seja, para os psicólogos relacionais, a máxima não é penso, logo existo, mas relaciono-me, logo existo. Como é que esses relacionamentos vão interferir na construção da sua conduta e da forma de ser de cada pessoa? E a psicologia, hoje, como ela se entende, a psicologia moderna, ela tem muitos ramos, né? Normalmente, quando nós falamos de psicologia, as pessoas direcionam a ideia para a psicologia chamada psicologia clínica, que é o ramo mais estudado, e também as pessoas vão para a faculdade muitas vezes pensando em fazer psicologia clínica, né? E aqui é importante diferenciar a psicologia clínica entre existem os psicólogos clínicos, os psicanalistas e os terapeutas familiares. Psicólogos clínicos são pessoas que fazem uma formação de 5 anos em psicologia e dentro dessa formação depois escolhem
uma escola específica da psicologia e fazem a sua especialização, se especializam dentro de uma das escolas de psicologia. Nós temos aí os psicanalistas, os comportamentalistas, os logoterapeutas, os não diretivos, enfim, várias escolas da psicologia que estão dentro dessa formação da psicologia clínica, que são as especializações que se fazem após a conclusão do próprio curso de psicologia. O psicanalista já é uma dessas especializações, que pode ser feita após a conclusão do curso de psicologia, mas há uma diferença. Além disso, a psicanálise se desenvolveu como quase uma ciência independente, de tal maneira que uma pessoa pode sim fazer uma formação em psicanálise sem ser um psicólogo. Porém, essa formação não é tão simples assim. A pessoa precisa passar por um curso que tem uma duração relativamente longa, uns 3 anos. Durante esse curso, a pessoa faz um processo chamado análise pessoal e dentro desse processo de análise pessoal, ela faz também um acompanhamento de análise didática, sempre com um curso vinculado ao que é chamado uma Sociedade Psicanalítica Internacional. Cuidado, porque tem hoje em dia muita gente oferecendo cursos de psicanálise não vinculados a nada, com um curso rápido, de poucos encontros, e isso é muito perigoso. Os terapeutas familiares, eles também fazem uma formação em psicologia e depois fazem uma especialização na área de terapia de família. Também aconteceu de que, quando for trazido para o Brasil, muitos terapeutas familiares têm uma formação em serviço social e aí se difundiu também a possibilidade de formação de terapeutas familiares para pessoas que não sejam bem dentro dessa área. Psiquiatras não tem nada a ver com psicologia. Psiquiatras têm uma formação em medicina e depois eles fazem uma residência dentro da psiquiatria e aí são diferentes. Alguns psiquiatras fazem uma formação em psicologia clínica. E aí nós temos outras áreas dentro da ciência também. Existe também uma área nos Estados Unidos que não é reconhecida no Brasil, chamada de counseling, ou conselheiro. Conselheiro é uma forma aqui no Brasil muito mais usada dentro da área da teologia, com o aconselhamento pastoral, que não é reconhecido como profissão ainda aqui no Brasil. Talvez daqui a alguns anos isso possa ser reconhecido aqui no Brasil. Finalizando, passando rápido, algumas outras formas de psicologia. A psicologia experimental, que está interessada nos processos mais teóricos e utiliza de experimentação. A psicofisiologia é um ramo da psicologia experimental. A psicologia institucional trabalha dentro das instituições, dentro das ONGs, trabalha muito com o trabalho mais social. Temos ainda a psicologia social, que está próximo a isso, estuda os fenômenos sociais, violência, agressão e etc. Então tem relação com a sociologia. E também, por fim, nós temos novos campos da psicologia que estão se abrindo hoje, treinamentos de pessoas, coaching, etc. A psicologia é muito ampla. Demos uma ideia de como se formou. Vamos continuar adiante, vamos ver cada uma dessas escolas na próxima aula. Continue conosco, vamos nessa viagem. Ok?